Sejam muito bem-vindos aos 2 minutos de reflexão no Conexão Bíblia, uma porção da Palavra de Deus para a sua vida hoje. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sendo a graça a resposta de Deus às condições do pecado, a certeza da minha salvação está na resposta que eu dou a esta graça. Graça não é simplesmente um favor imerecido, mas também uma possibilidade concedida por Deus ao homem para corresponder ao padrão divino de santidade e justiça. Somente Deus, sem deixar de ser justo, é capaz de declarar inocente aquele que não tem inocência. Somente Deus é capaz de inocentar aquela pessoa culpada e carregada de remorso, sem ser acusado de injustiça. A justificação, portanto, é um ato de Deus, um milagre que somente Deus é capaz de fazer. Declarar justo aquele que não tem justiça em si mesmo. Por isso, é possível se alegrar, porque as notícias são incomparavelmente boas. Talvez você não tenha forças para se perdoar, mas eu sei que mesmo que você não se sinta capaz de se perdoar, por conta de seu erro, de seu pecado, há um Deus que tem mais bondade para derramar do que você tem bondade para dar. É simples, porque o difícil Deus já fez. Deus já se colocou em nosso lugar. Em complemento a este devocional, você pode ver logo em seguida o vídeo Salvos pela Graça. Sejam muito bem-vindos aos 2 minutos de reflexão no Conexão Bíblia, uma porção da Palavra de Deus para a sua vida hoje. Veja o que diz Mateus 25, verso 1. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O contexto dessa parábola é de um casamento tradicional do judaísmo antigo, sendo considerado uma das celebrações mais sociais naquela comunidade. Todas tomaram suas lâmpadas e todas saíram ao encontro do noivo. No aguardo da vinda do noivo, havia uma diferença essencial entre elas. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. As 5 nécias só tinham lâmpadas. Acharam que não era necessário ter azeite nas vasilhas, e isso parece lhe trazer segurança. Hoje, muitos têm apenas as lâmpadas, ou seja, muitos são batizados, são membros de igrejas, participam de cultos, trabalham na igreja, nos mais variados ministérios, mas nunca se converteram de verdade. Quando Jesus voltar, muitos ficarão de fora. Não é à toa que Jesus diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Enquanto as nécias tiveram uma preparação inadequada, as prudentes esperavam com provisão. Estavam prevenidas. Veja, ninguém pode fazer parte do casamento com azeite alheio. Ninguém pode fazer parte do reino pegando carona na fé ou no preparo do outro. Mas foi no grito da meia-noite que o despreparo das nécias se tornou notório, que as aparências se mostraram insuficientes. Pensaram que tudo estava pronto. Confiaram em suas lâmpadas, mesmo sem a provisão do azeite. Aqueles, portanto, que estão adiando o arrependimento são como as nécias. Amanhã poderá ser tarde demais. O momento é hoje, o momento é agora de estar preparado para o encontro com o noivo. Em complemento a este devocional, você pode ver logo em seguida o vídeo A Parábola das 10 Virgens. Sejam muito bem-vindos aos 2 minutos de reflexão no Conexão Bíblia, uma porção da Palavra de Deus para a sua vida hoje. Veja o que diz Lucas capítulo 15, o verso 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Não, sério. Na nossa mentalidade, largaríamos aquela que se perdeu e ficaríamos com a 99. Ainda bem que ela foi embora. Estava atrapalhando mesmo, não é? Da mesma maneira que a ovelha perdida foi atraída por novos horizontes, por novas pastagens, por novas aventuras,
Há muitos se perdendo diante dos nossos olhos e não estamos fazendo nada. E vou além, há muitos dentro da igreja, participando de cultos, dando glória a Deus, mas ainda estão encantados com as coisas do mundo. Há muitos que saíram do mundo, mas o mundo ainda não saíram de dentro deles. Agora, em que posição a gente se encontra? Na posição da ovelha perdida ou na posição dos escribas e fariseus? A oportunidade é para todos. Do jeito que você está, cheio de carrapichos, machucado, com lágrimas nos olhos, para a ovelha estar segura, precisa dos cuidados do pastor, que é Cristo, da companhia das outras ovelhas. A ovelha se desgarrou, se perdeu, mas Jesus, o seu pastor, não desistiu de você. Não culpou você por sua fuga inconsequente. Tome a decisão de voltar hoje. Em complemento a esse devocional, veja logo em seguida o vídeo A Parábola das 100 Ovelhas. Sejam muito bem-vindos ao 2 minutos de reflexão no Conexão Bíblia, uma porção da Palavra de Deus para a sua vida hoje. Veja o que diz 1 João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O apóstolo João, lidando com o problema do pecado, vem encorajar os crentes a não pecarem. É preciso tocar a trombeta e alertar que o pecado é maligno e jamais deve ser incentivado ou mesmo tolerado. O pecado na vida dos crentes deve ser um acidente, não um hábito, e não uma prática. A prática do pecado é incompatível com a vida nova em Cristo. Quem vive na prática do pecado não é nascido de Deus. Lembre-se, Jesus é o nosso advogado hoje, mas amanhã ele será o nosso juiz. Quem não recebe agora Jesus como advogado, vai enfrentá-lo inevitavelmente como juiz. Todos, sem exceção, comparecerão diante do tribunal de Deus. Não haverá revelia, pois todos estarão lá. Não haverá réplica nem tréplica. A única maneira de entrarem pelos portais da bem-aventurança eterna é terem a garantia de que Jesus é o seu advogado. O tempo é hoje, o tempo é agora. Permita que Jesus o advogue por você hoje. A oportunidade para novos começos é hoje. Em complemento a este devocional, veja em seguida o vídeo Jesus, o advogado incomparável. Sejam muito bem-vindos aos 2 minutos de reflexão no Conexão Bíblia, uma porção da Palavra de Deus para a sua vida hoje. Veja o que diz Lucas capítulo 12, verso 13. Um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a sua herança. Jesus estava, como de costume, ensinando uma multidão, quando foi interrompido por um jovem com um pedido um tanto incomum. Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Está evidente nessa abordagem que na partilha da propriedade da família, o rapaz acreditava que seu irmão estava ali enganando e queria que Jesus o intervisse. Jesus recusa a intervenção, fazendo a seguinte pergunta: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Em outras palavras, Jesus está dizendo que não era seu propósito acertar quirelas de propriedade. E acrescenta uma advertência: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Qual era o perigo contra o qual Jesus estava advertindo tão duramente? A avareza. Assuntos de muitas advertências bíblicas. O apego às coisas materiais, a busca desenfreada em ter, pode até trazer alguma segurança, mas essa possível segurança é passageira, é transitória. A verdadeira segurança que permanece está em Deus. Portanto, busquemos a Deus em todo tempo e não nos apegamos às coisas do mundo, mas em Deus. O Conexão Bíblia vai ficando por aqui. Fica na paz e até o próximo programa.